Oi, gente, aqui quem fala é Mara Nunes e está no ar mais um episódio do podcast Fala Paulinho, um podcast do povo para o povo, porque com o Paulinho o povo tem voz. Hoje a nossa entrevista é com o arquiteto renomado de Sorocaba, arquiteto Francisco José. Seja muito bem-vindo. Oi, Mara, muito bom estar aqui, é um prazer, um privilégio, estou muito feliz. Que bom, o prazer é todo nosso. E para quem está nos assistindo que ainda não te conhece, eu gostaria que você fizesse uma apresentação. Quem é o arquiteto Francisco José? Muito bem, 58 anos, nordestino, residente de Sorocaba desde 1981, casado com Maria do Carmo, que é a minha princesa, há 36 anos. Temos 4 filhos e 7 netos, 6 netos, e a Juliana está chegando agora em outubro, então 7 netos. Que bacana. Você tinha falado que os seus filhos trabalham com você, né? Como que é isso? Exatamente. Eu tenho 4 filhos, um filho trabalha na área de construção civil comigo e 2 das outras filhas trabalham também no setor PET, porque eu faço uma gestão de uma entidade de sinofilia também. Como que é esse trabalho? Esse é um trabalho apaixonante, né? Na realidade, quando eu estava falando também da minha família, esqueci de falar do Milk, que é o meu pet preferido, é o meu cãozinho, é o xodó do povo. Que legal. E esse é um trabalho muito gratificante, nós já estamos desenvolvendo há 8 anos, mas antes disso, a paixão pelo pet acontece ainda no começo dos anos 80, frequentando as exposições que existem de pets por todo o país. Então, hoje a gente trabalha na área documental do pet, fazendo a emissão do documento principal do animal, que é o pedigree. E nós acreditamos que com essa ação, nós estamos colaborando para quê? Para diminuir a desigualdade também no setor de sinofilia do nosso país. É sabido que nos lares brasileiros nós temos aproximadamente 50 milhões de cães, porém, e infelizmente, nós temos para mais de 20 milhões de cães abandonados em todo o país. E nós conseguimos enxergar o que leva, o que levou, o que nos coloca nessa situação. E esse é um pouco do trabalho administrativo que a gente documental que a gente faz na área PET no Brasil. Que bacana. E você tinha falado para mim antes de começar a entrevista sobre área PET em praças. Você já faz isso ou você pretende? Como que é? A área PET em praças era muito comum, as exposições que aconteciam com muita frequência, inclusive aqui na região de Sorocaba, mais precisamente em Votorantim, né? Acontecerem as exposições dessas entidades aqui nas praças. Então era um local de convívio muito agradável, onde as crianças e as pessoas tinham um contato mais direto com cães de raças diferentes, com cães de raças específicas, algumas raças que só existem no Brasil, outras raças vindas do exterior. Então, é um trabalho a sinofilia na área documental, ela explora bem essa questão da atuação do PET, do mundo PET, na vida das pessoas, através desse processo de avaliação, onde se verifica se o plantel, se os cães no país, eles estão acompanhando, estão seguindo o padrão e, consequentemente, se existe ali uma preocupação em preservação das raças. Então, a exposição é o ápice desses acontecimentos e eu fui inserido participando dessas exposições, inclusive fazendo isso recentemente aqui na região. Mas, atualmente, é só um trabalho feito pela internet, é um trabalho feito do escritório que envolve mais de 40 pessoas, porque é um trabalho de divulgação e atendimento por todo o país. Que bacana. E me diz uma coisa, Francisco, por que você está vindo pré-candidato a vereador de Sorocaba? Muito bem, Mara. Eu pensei, né, antes de vir aqui para o nosso bate-papo, e a palavra que mais me identifica ultimamente é indignação. Então, eu acho que eu tenho essa indignação muito aflorada hoje na minha forma de ser,
E isso fez com que eu, ah, depois de 58 anos, já há mais de 40 anos em Sorocaba, tomasse a decisão de colocar o meu nome à disposição para estar participando dessa experiência nova, que com certeza vai ser de grande valia para mim e para todos aqueles que me conhecem e para quem terá a oportunidade de me conhecer. E quais são as causas que você defende? A causa animal é uma causa que eu sou apaixonado por ela. Me preocupa muito você ter 20 milhões de cães abandonados. E você sabia, Mara, que uma das origens desse abandono todo não é cultural, não existem países que eles são também aderiram ao mundo pet, mas quando eles saem de férias em determinado tempo do país, eles saem abandonando os cães. Existem países que têm culturas totalmente diferentes, mas no Brasil a situação maior nossa em relação ao abandono é porque o nascimento dos cães, quando estão em desconformidade fora do padrão, que a gente chama de SRD, ou conhecido popularmente como os vira-latas, eles não têm valor. Então, de cada 10 cães abandonados, os 10 são vira-latas. Você não encontra um cão de raça abandonado de forma alguma. E o que provoca esse abandono de cão? É a falta de conhecimento, a falta de divulgação, de cultura, a falta de comprometimento. É o que a gente chama de cruzas não responsáveis. Então, os criadores, o Brasil absorveu muito bem o mundo pet, mas não existe essa preocupação, esse trabalho por trás de conscientizar as pessoas. Então, o processo de cruza animal ainda é muito deixado de qualquer jeito e faltando esclarecimento, então provoca esse resultado. Então, a quantidade de cães abandonados é um absurdo, que provocam doenças, provocam acidentes, sem falar do próprio sofrimento que o animalzinho ele é acometido devido a essa falta de política que nós temos no país. Eu vou me dar a liberdade de fazer um comentário, porque Por eu achei favor. muito pertinente o que o senhor falou, de abandono de animais de raça, que não existe, né? Você não vê um Não existe. pitbull, um Não, Yorkshire perdido pela rua. não O meu existe. cachorro, eu tenho um Bernese montanhês, de 70 quilos. Ele é Ui, enorme, ele é quase do meu é. tamanho. E ele foi dar uma voltinha e sumiu, desapareceu. E aí, quando eu mostrava foto na rua para as pessoas, olha, você não viu esse cachorro? Você acredita que eles olhavam e falavam assim, nossa, moça, esse daí a senhora não acha mais, não. E aquilo dava um desespero, meu Deus do céu. Mas graças a Deus ele voltou para casa. Mas é bem isso que você falou. É mistura, né? Quando é mistura de raça, vira-lata. Vira lá. E aí, infelizmente, tem pessoas que adotam e depois desistem, né? Mas- É triste. Sabe, Mara, mas uma das coisas que pode auxiliar na mudança desse número, desse índice, é a microchipagem animal, a documentação animal e também a castração animal. Sim. Então, são alguns pontos que precisam, de fato, serem encarados. É claro que o hospital veterinário é super importante, é claro que os hotéis são super importantes, mas para a gente trabalhar a causa, ou seja, mudar a cultura do povo e fazer com que cruzes responsáveis acabem acontecendo, você precisa partir para essa linha aí, sem dúvida nenhuma. Castração, a microchipagem e a responsabilidade. E quem traz essa responsabilidade para o animal é o documento, é o pedigree. Uhum. Então, hoje, agora recentemente com a lei dos maus tratos animais, então hoje você já tem uma legislação que te dá uma orientação, que te permite. Então, quando existe boa vontade na gestão municipal, em trabalhar essa causa, você já tem amparo de lei, você já tem tudo, então é possível sim. Eu acho que é muito bom, é bonito você colocar bebedouros e distribuir ração para a cidade e colocar em pontos onde provavelmente quem vai passear lá são pessoas que têm cães de raça e que podem perfeitamente ter outro tipo de comportamento. Agora, ter uma política que atenda os cães que estão abandonados, esse a gente não vê. Né? E eu acho que o trabalho teria que começar por aí. Entrando já nesse quesito, então, do que não tem em Sorocaba, eu gostaria de te perguntar qual é a sua avaliação sobre a atual gestão de Sorocaba? Eu acho que Sorocaba passa pela sua fase Roma antiga. Eu acho que Sorocaba está passando a pão e circo.
É dessa forma que eu vejo. Eu acho que há mais de 2.000 anos existia aquela preocupação do gestor que, por incompetência, não conseguia dar conta de saneamento, de tantas outras necessidades, e exatamente por isso desenvolveu um formato de colocar as pessoas nos circos, nas arenas, e dar para eles espetáculo. É o que está acontecendo em Sorocaba hoje. Então, hoje, as arenas e o circo estão na palma da nossa mão, os espetáculos, as gaiatices são encontradas de monte, e o que a gente está recebendo de pão são as grades pintadas, as grades coloridas, são a liberdade dos ambulantes sem, contudo, ter um projeto mais ampliado, a causa do abrigo dos motoboys. Então, são situações, mas você não vê nada de concreto em relação à saúde, educação e segurança. Você, de fato, não vê, de forma alguma. É a festa junina por R$ 5. Então, tudo isso, creio eu, que são formas de você desviar, né? Porque se foi aplicado há mais de 2.000 anos e deu certo, porque 10 pessoas não esqueciam, né? E deixavam de pensar na real situação do que os estava afligindo naquela época, porque se contentavam com aquilo e estão fazendo hoje, 2.000 anos depois, a mesma coisa. Então, Sorocaba hoje está cega, porque nós estamos à beira de um colapso. Nós estamos convidando todo mundo para vir para Sorocaba, mas, sinceramente, eu acho que não deve vir, porque Sorocaba não está estruturada, não está pensada para receber essa quantidade de gente, para se tornar uma cidade de 1 milhão de habitantes, e aí pelos próximos 10 anos. Nós temos muitas obras, muita coisa para fazer, para adaptar a cidade para, de fato, esse crescimento acontecer com justiça, que é necessário. Primeiro, cuidar de quem já está aqui, né? Para Exatamente. depois que aí tiver a casa arrumada, tudo certo, convidar pessoas de fora, né? Exatamente. E o que você acha que precisa ser feito pelo poder público em Sorocaba? Vamos falar de temas. Quando a gente fala de mobilidade urbana, que é a forma que se conceitua de permitir que as pessoas precisam para se locomoverem na cidade de forma inteligente. Aí a pergunta, até poderia fazer outra pergunta: o nosso trânsito é inteligente? O nosso centro da cidade está capacitado, está trabalhado, está adaptado para ter esse movimento que tem, com as ruas estreitas do jeito que foi construída? A própria história de Sorocaba revela essa característica. O centro, a chegada das zonas, seja de zona norte, leste, oeste, a sul não, porque o centro basicamente fica na zona sul. Mas elas são todos gargalos de trânsito que, numa situação normal de pico, é totalmente inconcebível. Então, você tem que pensar de forma inteligente. Você tem que pensar no transporte que realmente atenda. Então, se pensou muito no BRT, mas Sorocaba já passou, já está atrasada do ponto de vista de transporte e mobilidade, porque já era para estar pensando em metrô, mesmo que fosse de superfície. Então, quando você pensa em mobilidade, Sorocaba tem muito a trabalhar, tem muito a ser feito. Hoje nós temos um universo de 520 mil veículos para uma cidade do porte de Sorocaba. Então, e como você não tem incentivo em trânsito, você não tem hoje uma questão do pessoal do Uber sendo tratado aí de forma... Então, você não tem, na verdade, nada de específico e nada de promissor para que realmente mobilidade seja uma transformação, aconteça uma transformação de fato a curto e a médio prazo. Isso na questão da mobilidade. Posso emendar as outras questões? Sim, claro. Tá. Na questão da saúde, né? A questão da saúde é muito complexo, porque Sorocaba, com o know-how, com o potencial que tem, não justifica, não existe explicação para não termos ainda o hospital municipal na cidade. Então, enquanto a gente fica pensando em asfaltar aqui, pavimentar o pedaço da rua ali e acolá, tampar um buraco aqui e acolá, ninguém fala de saúde. E quando se trata de saúde, nós estamos percebendo aí os escândalos que envolvem esse setor. Tive recentemente, com o grande amor da minha vida, que é a Maria do Carmo, no PA da Zona Leste, num processo de dengue, e é inconcebível a pessoa chegar
numa situação de dengue, ficar 10 horas num PA, muitas vezes sem ter onde sentar. Isso devido aí ao grande acúmulo de pessoas. A lei da proporção não está sendo respeitada em Sorocaba. Nós precisaríamos de mais UBS, nós precisaríamos de mais PAs, nós precisamos urgentemente de um hospital municipal. E aí o que se tem de perspectiva em relação a isso? Fala-se muito em quê? Fala-se muito na privatização. Privatização, dependendo do formato, é como se você lavasse as mãos por um problema que é muito complexo, que é muito sério, porque daí você terceiriza. Então, isso não é problema meu, está terceirizado. Então, na mente de alguns gestores que não pensam em pessoas, isso é muito cômodo. E o resultado, quem paga, é quem está na fila de espera por esses exames que tem que ficar tempos e tempos, e para esse atendimento péssimo que nós temos. E, pasmem, não é culpa dos servidores, não é culpa dos profissionais. É total falta de gestão. Você está vindo pela primeira vez pré-candidato a vereador de Sorocaba, certo? Pela primeira vez, esqueci de comentar isso, Mara, ia te falar. Eu pensei na nossa abertura, eu falei, Mara, eu não sou profissional de carreira, eu não sou político, na minha família inteira não temos nenhum político, e é por isso que talvez justifique um pouco a minha indignação. Eu realmente estou muito descontente com o que vejo na região a nível de comportamento de gestão para a nossa cidade. Como pré-candidato, você óbvio que tem sonhos e projetos futuros. Se eleito, o que você gostaria de sugerir como plano de governo? Eu estou tendo a felicidade de participar desse processo de pré-campanha, juntamente com a minha equipe do Partido dos Trabalhadores. E o Partido dos Trabalhadores dividiu a questão do plano diretor em 5 grandes tópicos. Então, semanalmente, a gente está fazendo esse encontro e discutindo esses tópicos. Então, é uma alegria estar participando, já que eu sou marinheiro de primeira viagem, e a gente, quando está de fora, a gente tem a facilidade de imaginar, olha, eu sei de política, eu sei disso, sei daquilo, só que agora que eu estou dentro, participando, iniciando esse processo, eu realmente estou muito animado, estou ampliando a minha percepção das coisas e do envolvimento da campanha como um todo. E o que eu espero, sinceramente? O que eu espero, sinceramente, é poder realmente apresentar, né, os projetos novos para algumas demandas gritantes que nós temos na cidade. Ao contrário do que se comenta, de que o vereador ele só fiscaliza e ele faz leis e ele fiscaliza, né? E que vereador necessariamente não tem projeto, quem tem que ter projeto é o nosso candidato a prefeito. Mas eu digo que não, eu estou entrando para a política porque eu tenho projetos, porque eu vou lutar por esses projetos, porque esses projetos eles envolvem pessoas, eles envolvem a melhoria da cidade dentro da minha percepção e dentro da minha vivência de morador de Sorocaba, do centro da cidade e de uma visão mais ampla que eu tenho, inclusive da forma errônea como Sorocaba passou nos últimos 30, 40 anos no processo de distribuição de terra, fazendo com que a cidade se tornasse uma cidade espraiada, muito longínqua, com pessoas residindo a mais de 20 quilômetros do centro da cidade e, com isso, perdendo tempo de vida, perdendo qualidade, não tendo qualidade de vida e dificultando a vida daqueles que realmente mais precisam. Você está vindo pelo Partido dos Trabalhadores e está Perfeito. vindo ao lado do pré-candidato a prefeito, que é o Paulinho do Transporte. Como que é para você viver essa experiência ao lado do Paulinho? Tem sido maravilhosa. Como eu disse, nós estamos sempre juntos. Os eventos agora são constantes, né? Eu estou participando desse processo político, então nós nos encontramos sempre. E por que maravilhoso? Porque eu tenho total segurança de estar hoje no Partido dos Trabalhadores e com essa equipe, com esse time. Porque houve uma identificação imediata com o nosso pré-candidato, no sentido de ser uma pessoa humana, de ser uma pessoa fantástica, de ter uma história de vida maravilhosa e de estar comprometido. Então, essa minha identificação com o nosso candidato Paulinho, isso faz encher meus olhos e faz me dar cada vez mais vontade e certeza de que estamos no caminho certo.
Bacana. Se eleitos, você e o Paulinho, o que você gostaria de sugerir para ele como plano de governo? O que você gostaria de realizar junto com o Paulinho? Eu gostaria de, primeiro, de dizer para ele que nós estamos juntos, que essa luta pela tarifa zero do transporte em Sorocaba, isso é uma demanda necessária e é algo assim muito grandioso, simples e que dá para fazer. Aprendi com o Paulinho de que dá para fazer e eu acho que o benefício por trás desse ato ele é grandioso demais para a gente não ter falado nisso antes. Então me alegra ter me aproximado do Paulinho e de ver nele esse entusiasmo quando ele fala de tarifa zero. De tanto me entusiasmar em relação ao Paulinho, eu tenho meu próprio também entusiasmo que eu vou oferecer para ele e dizer, olha, quando estivermos lá, eu realmente vou precisar de todo apoio possível para eliminar, para isentar, para acabar ou para alterar significativamente a questão do zoneamento, da zona azul na nossa cidade, no centro da cidade. Sabe, Mara, por que eu penso em propor e estar trabalhando alguma coisa nesse sentido? Por que as pessoas vão para o shopping fazer suas compras? Porque existe um processo de evolução, mas também porque o estacionamento é decente, mas também porque é climatizado, mas também por uma série de outros fatores. E agora, por que o nosso centro da cidade está abandonado e por que as pessoas fogem do nosso centro da cidade? Porque nos falta muita coisa. Aliás, nos falta absolutamente tudo no centro da cidade, porque verdadeiramente nós estamos abandonados. Inclusive o processo de estacionamento rotativo, que é o Zona Azul, que é um escândalo, que é uma vergonha, e toda vergonha, quando se fala de política, ela vem com uma narrativa que nos faz engolir goela abaixo, e a narrativa para o estacionamento rotativo peraí, Sorocaba tem 3 mil vagas de Zona Azul para 500 mil veículos. A pessoa chega, estaciona e fica o dia inteiro, não é justo. O justo é que ela tenha uma rotatividade, que ela saia e que outra pessoa ocupe, e por isso nós vamos taxar, vamos lá, vamos meter uma taxação, vamos meter mais uma Tarifa? Uma tarifa. Obrigado, Mara. Nada. Vamos embutir mais uma tarifa nesse povo, porque a nossa narrativa, que nesse caso são desculpas, são formas incompetentes de se resolver as coisas fáceis, mas isso é comum quando não se pensa em pessoas. Então, a lei da proporção é essa, nós temos mais de 500 mil carros para 3 mil vagas de Zona Azul. E aí o que acontece? Começam a cobrar de todo mundo, só que não existe lugar, muito embora hoje está na palma da mão, mas não é todo mundo que tem acesso a esse palma da mão, ou seja, o celular. E muitas vezes você estaciona o seu carro, tem que sair em busca do famoso talonário da Zona Azul, e quando você volta, você já foi multado, por exemplo. E aí você perde o dia. Então, isso dificulta, as pessoas fogem, elas não têm o prazer, o interesse de voltarem ou de estarem no centro da cidade, porque falta desde estacionamento, falta segurança e falta alternativa que realmente faça com que o povo habite novamente o centro. E o nosso objetivo é trabalhar essa questão de revitalização do centro, que passa por a gente discutir seriamente essa questão da falta de estacionamento no centro da cidade. E isso eu vou estar confabulando com o Paulinho, porque eu acho que vai ser tranquilo para a gente fazer isso. Falando em Paulinho, quer deixar um recado para ele? Sim, dizer que estamos juntos, né? Dizer que ele sabe disso, dizer que eu passei a admirá-lo e muito, dizer que Sorocaba precisa de alguém com a qualidade do Paulinho do transporte, dizer que Sorocaba, mais do que urgente, precisa de alguém que seja do povo e que esteja comprometido com o povo e com a cidade. Eu sei que o Paulinho tem tudo isso, eu aprendi a conhecer e aprendi a admirá-lo por essas qualidades, e é exatamente por isso que nós estaremos juntos nessa empreitada. Bacana. Nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu vou deixar o microfone aí à sua disposição para você deixar as suas considerações finais para essa câmera. O que você quer falar para a população, para quem está nos assistindo? Fica à vontade. Muito bom. Quero agradecer, primeiro, você, Mara, ao podcast Fala Paulinho, e também aos meus amigos aqui da técnica,
Obrigado pelas dicas. Eu acho que pena que está acabando, né? Tinha mais coisas. Não, mas pode falar, fica à vontade. Que pena que está acabando, mas eu acho que em outras oportunidades ainda será muito interessante a gente falar de habitação e falar de segurança também. Pode falar, aproveita agora. Aproveita Fala agora? E já faz as considerações finais, não tem problema, temos tempo. Tá bom. O que eu digo que na área de segurança, por exemplo, eu vejo com preocupação, nós sabemos que o crime organizado ele está numa crescente que não para, né? E ao oposto disso, nós temos a nossa equipe de policiamento, que na nossa polícia militar, que é consagrada, que é exemplar, que é fantástica, mas que não acompanha, né? Não acompanha essa evolução do crime, enfim. E aí, como alternativa recente, porque não faz tanto tempo assim, foi criada a Guarda Municipal. E eu acho que, como gestor de cidade, o Paulinho acho que vai ter a oportunidade de estar sugerindo, porque na Guarda Municipal ele passa a ter essa possibilidade. Mas nós sabemos que na área da polícia é uma questão estadual, e aí tem algumas outras dificuldades, e a leitura não é tão simples assim. Mas, especificamente na área de Guarda Municipal, eu acho que dá para redirecionar, não seriam as atividades, mas a função desses profissionais que poderiam sim estar muito melhor aproveitado, dado o nosso grau de dificuldade. E hoje nós temos muito pessoal da Guarda Municipal fazendo aí um trabalho em prédios que poderiam estar sendo substituídos por outros profissionais, e a gente poderia estar usando melhor essa força, dentre outras coisas, sem falar que a tecnologia é indispensável. Hoje, em plena época que estamos, não dá mais para pensar em administrar, em controlar uma cidade do porte, do crescimento que Sorocaba está passando, sem uso da tecnologia. Então, isso é fundamental. Na área de habitação, eu acho que Sorocaba já passou pelo seu pior tempo, mas, infelizmente, quando a gente pensa que agora nós vamos ter que repensar a cidade e trazer de novo uma inclusão e não permitir que continue acontecendo essa separação toda, mas aí eu me deparo que agora, recentemente, nos próximos dias aqui, está saindo tá sendo o plano diretor com todos os seus ajustes necessários, que deveria ter a participação absoluta da comunidade, da sociedade, que deveriam ter as entidades de classe responsáveis envolvidas, mas, infelizmente, isso não está acontecendo e nos apresentarão, já depois, assinado, um plano diretor que não vai beneficiar em absolutamente nada a cidade, vai continuar prejudicando. Então, é contra esse tipo de coisa, é contra essa coisa de dar pão com pão e circo, contra essa coisa de vamos trazer o foco para cá para que a boiada possa passar, que eu acho que a gente tem que se inserir na política e tem que apresentar o novo. Então, quando você administra uma cidade e não pensa no povo, você pega a rodoviária, que está há 50 anos no centro da cidade, portanto já saturado. Quando eu cheguei há 40 anos, já se discutia a transferência da rodoviária. Eu estou aqui há mais de 40 anos e ela continua ali. E agora, finalmente, eu acho que quase, porque isso não vai acontecer, eles vão levar essa rodoviária. Mas eles vão levar essa rodoviária para o lado oposto. O contrafluxo, onde exatamente não pode, onde exatamente não precisa. E, mais uma vez, tem uma narrativa por trás. Qual que é a narrativa? Que deveria ser na Zona Oeste, ou na Zona Norte, que seja. Mas a narrativa, lá os moradores não deixaram. Mas em que mundo nós vivemos? Porque essa é uma narrativa falsa. Isso encobre a especulação imobiliária, isso encobre tendência que um gestor está fazendo, porque ele não está pensando em meio ambiente, ele não está pensando em pessoas. Então, é contra esses pontos que surge a minha indignação. No setor de moradia, muito me agrada a Lei 13.465, que é a Lei de Regularização Fundiária, que é uma lei totalmente acessível, onde o município tem o poder, ou foi dado o poder administrativo aos municípios para resolverem essa demanda nos seus próprios municípios. E aqui, apesar de talvez quererem apresentar uma evolução nesse sentido, você percebe que continua, né, os políticos, os gestores continuam fazendo isso de forma a explorar a simplicidade das pessoas.
fazem isso ainda com muitos holofotes para distribuir 400 títulos, que a gente chama de matrícula, dizendo, olha, fui eu que dei, fui eu que fiz, ninguém deu nada. As pessoas que no Brasil existe aí uma tendência de pelo menos 50% dos imóveis na condição documental estarem irregulares, são condição já resolvida pela lei de regularização fundiária. Então, isso não é favor, isso não é uma anormalidade, não é uma coisa grandiosa demais para o gestor estar entregando esses títulos, porque isso é um direito do cidadão e que precisa de mais esclarecimento, precisa de uma política séria de regularização fundiária, porque a política de regularização fundiária, ela ataca, ela está inserida ali no setor social, no setor econômico e no setor ambiental. Então, numa pancada só, essa lei de regularização fundiária pode beneficiar tanto as pessoas e a própria cidade, mas precisa de vontade política do gestor, precisa de verdade, precisa de coragem. Agora, para se distribuir 500 títulos em Sorocaba, você chama o governador, você chama um aparato totalmente desnecessário, porque a lei já é bem clara. O município tem competência para isso. Então, eu acho que deve-se buscar mais competência para as coisas que são mais importantes e parar, diminuir as estripulias de mídias sociais, essas aberrações que existem, porque o que estão fazendo é exatamente isso, é desviar o foco enquanto que a boiada continua passando. Então nós temos problemas seríssimos de segurança na educação e também na saúde e de vários outros setores, e a gente não vê os resultados nesses setores acontecendo. Muito pelo contrário, mas você vê todo mundo cego, dominado pelos efeitos de um TikTok. Então, a minha mensagem é dizer que esse sou eu. Eu sou uma pessoa que está indignado com os resultados apresentados pelos nossos gestores. Mas, necessariamente, eu não quero estar aqui trazendo uma crucificação do nosso gestor principal. Até porque eu não compartilho de que ele tenha culpa ou total culpa em relação a todos esses comentários aqui citados. Eu acho que para ele ser assim, alguém permitiu. E esse alguém, na minha opinião, é a Câmara dos Vereadores de Sorocaba. Precisa ser repensada urgentemente. Nós não aguentamos, Sorocaba não aguenta mais 4 anos com todo esse domínio do atual gestor, porque passa-se absolutamente tudo na cidade de Sorocaba. E nada é discutido com seriedade e as pessoas estão em último lugar em Sorocaba exatamente por quê? Porque essa equipe que está hoje embasando. Então, se você pensa que tem um governo corrupto, porque são várias as denúncias que não dão em nada, mas são denúncias de fato, não são boatos, elas só acontecem porque a Câmara dos Vereadores permite. Porque não executam o papel principal, que é o de fiscalização. Ao contrário disso, os vereadores, na sua maioria, eles pensam na representação que está errado, porque não carece. Porque como funcionário público, ele deve obrigação, e a obrigação de fazer sem dissídia as suas respectivas funções. Então deveria ter seriedade nisso, mas não acontece essa seriedade. Por quê? Porque está todo mundo do mesmo lado, tendo lá, sabes que lá, tipo de benefício. Mas esses benefícios, eles estão agora, aí, na época de eleição, sendo convertidos em vários tipos de apoios diferentes. A saber, telha, cimento, material, cesta básica, uma série de coisas nesse sentido. E dessa forma, nós continuaremos num grande circo à mercê de uma alimentação de pão. Então nós precisamos renovar verdadeiramente a Câmara de Vereadores de Sorocaba para que haja uma harmonia nas observações das principais necessidades. Então, essa gestão não pode continuar passando a boiada, fazendo tudo que quer, e hoje 700, 800 mil pessoas à mercê aí de tantas dificuldades. Ainda assim, feliz da vida, porque isso é o que me anima e é o que me mantém também de pé, é saber que nós temos um povo motivado, um povo que acredita, um povo de luta, mas Sorocaba não aguenta mais uma gestão semelhante como essas, e é exatamente por isso que nós precisamos renovar
a Câmara de Vereadores e, principalmente, substituir o gestor. Paulinho do Transporte é o cara. Muito obrigado. Obrigado pela paciência. Obrigado novamente, Mara. Obrigado, meus amigos aí da técnica. Deixa o seu Instagram para quem ainda não te conhece ou queira conhecer melhor o seu trabalho, te acompanhar. Tem razão. As redes sociais, né? As redes sociais, Face, o Instagram e o TikTok. Nós estamos trabalhando agora. Eu na minha área de formação, porque eu também sou pedagogo, e na área de arquitetura, eu também tenho um sonho, que é levar a profissionalização para essa área. É fazer ter um crescimento como teve o crescimento a indústria metalúrgica, por exemplo. A nossa indústria da construção civil é um verdadeiro pesadelo no nosso país. E como político, o meu sonho é poder trabalhar isso, é poder qualificar de verdade, é poder criar um vínculo de liberação de serviços onde o pedreiro, a partir desse momento, passe a ter uma valorização diferente. Então, nós estamos trabalhando, levando essas ideias para as nossas mídias sociais. Meu Instagram é Arquiteto Francisco, Facebook e o TikTok, Arquiteto Francisco. Vejo vocês lá. Arquiteto Francisco, boa sorte nessa jornada. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. E a vocês que nos assistiram até aqui, muito obrigada. Siga o Paulinho do Transporte nas redes sociais, Paulinho do Transporte, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.